Boa noite, povo de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre o coração de todos os meus amados e amigos e irmãos em Cristo Jesus. Para mim é uma honra estar aqui novamente nessa noite, né? Já quase às 0 horas, são 23 horas e 33 minutos desta quinta-feira, está aqui para fazer essa live ao vivo, né, para podermos estarmos compartilhando aí sobre as ministrações aonde nós estamos falando sobre sintomas e causas de maldições. Hoje eu quero falar de um assunto que está dentro do contexto da maldição, né, sintomas e causas de maldições, são problemas anormais de desvio na área sexual. Nós iremos falarmos hoje sobre esse assunto, um assunto de grande importância na nossa vida, e eu creio que vai ser bênção para a vida de todos aqueles que estará conosco compartilhando dessa live, né? Graças a Deus por isso, né? E nós iremos estarmos ministrando, falando sobre esse assunto, né? Desvio na área sexual, onde nós temos algumas condutas aonde nos distanciam de Deus, né? E nós temos que nos alinharmos com a vontade de Deus. É muito importante nós nos alinharmos com a vontade de Deus. Somente com a presença de Deus em nós que nós conseguiremos vencermos esses dias mal que estão sobre essa terra. Há muita luta, há muita batalha, há muito coisas que nós estamos enfrentando. Nós estamos na reta final aí da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estarmos preparados, nós devemos estarmos alinhados com a vontade de Deus. E para isso nós precisamos aprendermos, nos defendermos e contra-atacarmos também o inferno, porque Satanás e seus demônios estão sobre essa terra, né? Porque está escrito que Deus abordou Satanás, né? E perguntou para ele: de onde vem Satanás? Ele diz: venho de rodear a terra e observar os moradores dela. Então Satanás ele está rodeando a terra, observando toda a humanidade sobre essa terra, e por isso a gente tem visto, né, tantas coisas desagradáveis que nós estamos vendo aí sobre a terra. E nós iremos, né, falarmos de estratégias de Satanás, né, e iremos também posicionar aquelas pessoas que realmente quer ter um relacionamento íntimo com Deus, né, e descobrir as estratégias que Ele está para nos enlaçarmos, para laçarmos nós, para nós não termos, né, esse relacionamento com Deus. Boa noite, nossa irmã Liliane, Deus abençoe a tua vida, no nome do Senhor Jesus, Shalom, que o eterno Deus esteja agraciando. Mas, como é de costume, né, a gente sempre espera um pouquinho aí, para que as pessoas que vai estar ao vivo conosco, já é bem tarde, hoje estou deixando para entrar mais tarde, devido, estava eu aqui numa área de aconselhamento, né, compartilhando da grandeza de Deus, e por isso estou começando mais tarde hoje. Mas o importante é uma pessoa ouvir, para mim já valeu a pena, né? E além disso também, essas pessoas irão, né, poder visualizar as pessoas que está inscrito aí no grupo Tratamento Espiritual, as pessoas que me acompanham através do meu Facebook e também no canal no YouTube. Ficará postado essa visualização, né, que você poderá
ver e ouvir em outra oportunidade. Então, enquanto isso, nós vamos aguardar para ver se tem mais alguém aí que vai estar conosco ao vivo. Enquanto isso, nós vamos ouvir um lindo louvor, uma adoração ao nosso Deus, e você poderá ter essa oportunidade, né, de estar ouvindo esse louvor, estar falando com Deus, né, tirando esse tempo para falar com Deus. Amém? Vamos ouvir esse louvor. Yeah.
universo, Pai das luzes. O Senhor é santo. Caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça. Eu me apoio em ti, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Eu conto contigo, recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, Nos ajude. acharei conforto em Nos ajude, Espírito de Deus. pois eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia. Oh, aleluia. Baruch Hashem Kadosh. Elohim Adonai. Em teus braços há meu descanso. Em teus braços há meu lugar. Em teus braços há meu descanso. Em teus braços há meu descanso. Em teus braços há meu lugar seguro, meu escudo. Em teus braços meu descanso. Em teus braços há meu descanso. Apenas aproveite a presença do seu Pai. Não há lugar mais seguro. Não há lugar mais seguro que esse. Nesse lugar de afeição. Nesse lugar de aceitação inteira. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu Abba. Abba, Pai. Paizinho querido. É do meu Abba. Declare para Ele que Ele é o teu Pai. Ele Aceite. está te esperando dizer: Aceite a paternidade de Deus. Abba, chamá-lo de Pai.
você não me chama de pai? Há quanto tempo você não confia em meu amor? Há quanto tempo eu não ouço a tua voz me chamar dizendo Abba, Abba, Paizinho, eu sou teu, Paizinho, eu confio, Paizinho, eu vou obedecer, porque o teu amor é um lugar mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o do Abba. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Que coisa mais gostosa, né, irmãos? Poder ter essa intimidade de chamar Deus de Pai. Ter esse privilégio que nós podemos exercer no nosso dia a dia, de olhar para um Deus supremo, para um Deus poderoso, para um Deus grande, para um Deus forte, aquele que fez o sol, aquele que fez a lua, deu brilho para as estrelas, é a maior autoridade nos céus, no universo e na terra. Você poder olhar para Ele com o seu olhar espiritual e poder falar, Abba, Pai, Paizinho querido. Deus, irmãos, Deus, ele além de ser todo poderoso, né, ele tem também o seu lado sensível, como um pai, né? Eu estava vendo um vídeo, por acaso, no meu dia a dia aqui, e tinha um certo moço que desafiava as pessoas, a jovens, ligar para o seu pai e falar que amava eles, amava ele. E eles gravando aquilo, né? Muito quando o jovem, às vezes falava, a mãe atendia, e a mãe falava, alô? Aí a pessoa falava, mãe, sou eu. Ela fala, meu filho. Falava, a senhora sabia que eu te amo? Às vezes a mãe olhava e falava, o que você quer? O que você está precisando? O que está acontecendo com você? Né? Porque o povo anda muito hoje carente, né, de ouvir dos filhos, ou até dos filhos dos pais, essa palavra, eu te amo, né? Eu vejo, irmãos, gostava muito, hoje eu quase não tenho visto muito filmes de famílias, né, dos Estados Unidos, tá? Nossa irmã Liliane, que mora aí na América, né? Uma coisa que eu acho muito importante é as declarações, né, dos pais com os filhos, né? E sempre quando fala, pelo menos nos filmes a gente vê isso, né? Porque eu nunca tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos. Eles falam, eu te amo, pai. Eu te amo, mãe. Eu te amo, meu filho. Hoje a gente tem visto muito pouco essa palavra expressada para os pais. E quando nós temos dificuldade de falarmos isso para o nosso pai, para a nossa mãe, que a gente está vendo, está vivendo, está relacionando, né,
com aqueles que têm a oportunidade de ainda ter o seu pai e a sua mãe, como eu já não tenho mais, né, essa oportunidade, mas eu vejo, irmão, que essa palavra tem um poder muito grande. E isso mexe com o coração de Deus. Quando nós podemos olhar para os céus e chamar Ele de Pai. Declarar para Ele que Ele é o nosso Pai. Como diz essa letra desse hino, né? Desse louvor, Paizinho querido. Eu me vejo, né? Com toda a dureza de ser um ser humano, eu me comovo muito de poder nós termos essa liberdade, porque através do sacrifício de Jesus, Ele nos deu, né, essa liberdade de sermos adotados como filhos. Já não sois mais escravo, nem servo, mas sois filho. E muitas poucas pessoas têm hoje, irmãos, entendido isso, né? Não tem esse relacionamento de falar com Deus e clamar a Deus e falar que eu aceito, Senhor, a sua paternidade. Eu assumo que eu sou teu filho, que o Senhor é meu pai, o meu papai, o meu paizinho querido. Eu vejo o lado sensível de Deus. Deus de ser emocionando, mesmo sendo esse ser tão poderoso, né, que Ele é. Eu vejo Deus sorrindo, né? E quando esse rapaz que fazia essa brincadeira, né? Quando uma daquelas pessoas que estava sendo gravada, falando, pai, o senhor sabe que eu te amo, né? Eu vi assim, pelo telefone, né, uma expressão tão gratificante do pai, de ouvir a filha falar que amava ele. Ele falava, minha filha, também te amo, você sabe que o seu papai te ama muito, né? E eu vejo isso em Deus, irmãos, quando nós declaramos para Deus o nosso amor, eu vejo Deus também declarando o amor dele para conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Eu estava agora mesmo conversando aqui com uma pessoa, um jovem, né, falando, né, do amor de Deus, do cuidado de Deus, que Deus não nos abandona a hora nenhuma, porque se Ele nos abandonasse por sequer um segundo, já seríamos destruídos, embora que o nosso inimigo, que tem tamanho ódio de nós, a vontade é que ele pudesse nos fulminar, né? Mas ele está debaixo de um limite de Deus. Então a gente vê Deus, né, que colocou ele debaixo desse limite, cuidando de nós. Porque nós somos fracos, nós somos errantes. E hoje eu quero falar de uma área, né, de uma área que hoje as pessoas têm mais deixado a desejar por não vigiar, né, por sermos fracos, por sermos o produto da queda, né, que é a área sexual. Hoje, a maioria das pessoas, nós muitas vezes trocamos Deus por causa do sexo, por causa do prazer, né? E temos dificuldade de dizer não para o pecado e sim para Deus. Muitas das vezes nós fazemos para depois medir as consequências daquilo que nós fizemos, né? Então, nós estamos muitas das vezes aprisionados em certos comportamentos, né, que nos aprisionam por causa de uma perseguição espiritual, porque
quando nós se damos muito por lado da imoralidade, se damos muito por lado da perversão sexual, irmãos, nós não nascemos com isso. Deus não nos fez no ventre da nossa mãe, né, já vindo com essa perversão, vindo com essa tendência ao desvio na área sexual, saindo do natural para o extremismo, né? Então nós somos laçados, né? E isso muitas vezes é uma perseguição espiritual por causa de comportamentos, né, que nos alcançou pela a lei da herança, né, que os nossos pais, né, nos expuseram para os espíritos da imoralidade. Das vezes são os pais que expõem os filhos, irmãos. Quando nós deixamos, né, de vigiarmos a área das nossas vidas, na área sexual. Por exemplo, quando um pai, ou a mãe, quebra a aliança do casamento através do adultério, além dele estar protegendo a sua vida sexual, né, que automaticamente essa quebra desse princípio vai automaticamente invocar um espírito da imoralidade para as nossas vidas. Então nós ficamos expostos, desprotegidos, a menos que nós vamos depressa para Deus e pedimos misericórdia, confessamos, reconhecemos diante de Deus. Né? Como eu estava conversando ali com um jovem, falando que muitas vezes, quando a gente cai em algum comportamento que está ligado com a área da imoralidade, muitas vezes nós recuamos, porque sentimos vergonha de Deus. Né? Então, quando nós procrastinamos o nosso pedido de perdão para Deus, nós ficamos expostos. E se nós não fazemos esse conserto, como muitas pessoas não fazem, né, os filhos também vêm desprotegidos dessa área sexual e vai fazer repetir o comportamento nos filhos. Então, aonde já, desde criança, algumas crianças já vêm com essa perseguição na área sexual. Ontem mesmo, não sei se foi ontem, eu gravei um vídeo, falei, né, de um acontecimento, de um atendimento que eu atendi, de uma criança de 6 anos de idade, já praticava sexo oral em outras crianças. Então, é uma perversão, né, quando eu ouvi isso, eu não me choco mais, porque a gente ouve tanta coisa, né? A gente sabe que o diabo é sujo, imundo, trapaceador, trapaceia realmente as pessoas, mas a gente sabe, né, disso tudo, mas eu não fiquei chocado, porque eu sei que uma criança dessa, ela desenvolveu esse comportamento por causa do histórico dos seus pais. Ouvindo o relato daquela pessoa que me passava, que estava sobre, aquela criança agora estava sobre a responsabilidade dela, né? E ela estava apavorada, não sabia o que fazia, né? Se levava para psicólogo, ou se levava para psiquiatria, ou o que faria com a situação daquela. Quando ela pegou aquela mocinha de 6 anos de idade, fazendo sexo oral
no seu primo, que era mais novo do que ela. Olha para você ver, né, a gravidade, né, que quando os filhos eles nascem, crescem desprotegido por causa do comportamento dos pais, né, que deveria proteger, né, que deveria brindar a vida dos filhos, e não consegue, não reconhece, não vai para Deus buscar isso, e os filhos acabam repetindo o comportamento dos pais, tendo em vista de um atendimento que a mãe tinha, né, uma vida desprovida de imoralidade. Então você já, né, vê se cumprir, né, vê se cumprir a lei da herança na vida dessa criança. A perseguição, né, o comportamento, as escolhas, as atitudes que a mãe fazia, né, estava agora alcançando a sua filha de 6 anos de idade. Isso, irmãos, precisamos vigiarmos mesmo, né, porque dentro dos sintomas e causas e maldições, a qual eu quero compartilhar com aqueles que estão me ouvindo e os que irão me ouvir, né, que tem esses problemas anormais de desvio na área sexual. Que tem? Qual é esses desvio na área sexual? Que tem a tendência ao homossexualismo, né? É um assunto muito discutido, está em debate até nos 3 poderes, né? Já sempre eles estão pelejando com essa, né? Sem ética, a escola sem partido. Isso eu tenho discutido muito aqui no Brasil, essa questão, né? Que hoje até as autoridades estão tentando permitir, né, que uma menina escolha em ser menina ou menino, ou um menino escolha ser menino ou uma menina. Mas diante da palavra de Deus, da luz da palavra de Deus, nós temos, irmãos, o conhecimento que Deus ele fez macho e fêmea, né? Varão e varoa, né? Então, mulher e homem. Não fez, né, o homem para ser mulher e a mulher para ser homem. Deus colocou tudo nos seus devidos lugares. Por isso Deus fez, né, o homem ter um órgão genital e a mulher ter o outro órgão genital. Então, para que não houvesse confusão. Mas como hoje, o mundo hoje, eles estão pervertidos, a imoralidade tomou-se conta, né, da cabeça do ser humano, que hoje é muito normal fazer tudo, pode tudo, é proibido proibir, né? Hoje o lema é esse, é proibido proibir o que fazer, principalmente nessa área sexual. Então, esse comportamento do homossexualismo, irmãos, né, não devemos levarmos para o extremismo de dizer que é o demônio, é o capeta, né? Nós devemos olharmos com a cosmovisão que Deus olha para nós. Que tem um desvio, sim. O desvio é de que Deus chamou a mulher para ser mulher e ela quer ser homem. Que Deus chamou o homem para ser homem e ele quer ser mulher. Então há um desvio de comportamento. Há uma perversão nessa área sexual da vida dessas pessoas. Então, isso está muito relacionado, né?
está muito relacionado com a lei da herança, né? Talvez se os pais tiveram uma vida muito de promiscuidade, uma vida muito pervertida, aonde desencadeou-se uma perseguição espiritual a ponto de alcançar os filhos. Então, vem-se dentro de um contexto do sincretismo religioso, né? Se fala que se desencadeia uma perseguição de uma entidade, né? De uma entidade que ela se apresenta diante de algumas instituições religiosas que não se define o seu sexo, né? Que é dado até o título para ela, que ela é a rainha do mar. E muitas vezes ela se apresenta como uma sereia, né? Na imagem a gente já vê, né? A gente já vê a perversão, o desvio, né? E todos aqueles que, de alguma forma, direta ou indireta, que teve algum contato, ou adorou, ou cultuou, né? Porque por detrás dessa figura, ela utiliza, porque é um espírito enganador, ela utiliza diversos nomes que estão em algumas instituições religiosas, ela estipula diversos nomes, que a pessoa adora esse nome e está adorando aquela pessoa. E a palavra de Deus fala em Salmo 115 que se tornam semelhante, né, a quem você cultua e adore. Então, se você cultua e adore essa entidade que traz uma confusão, né, que há um desvio, que metade da cintura para cima ela se apresenta como uma mulher linda, exposta, com os seios nus, né, descoberto, e para baixo ela é um peixe que não define o sexo dela. Não define se ela é macho ou fêmea, né? Então você vê, né, que se tornam semelhantes. Os que nela confiam, os que nela adoram, os que nela tiveram algum contato com essa entidade. Então ela traz, né, essa perversão na área sexual das pessoas. Aonde a mulher quer ser homem e o homem quer ser mulher. Então lá há esse desvio de comportamento. E isso nós chamamos de uma perseguição espiritual, aonde, né, essa entidade vai trabalhar para desenvolver esse comportamento na vida daqueles que adorem ou cultuam ou que tiveram algum favor dado por ela. Já ficam comprometidos, né? Então, e essa super proteção também que hoje as autoridades estão dando, né? Que alguns anos atrás, irmãos, era muito difícil você ouvir uma pessoa se revelar, né? Que tinha esse problema de desvio na área sexual. Hoje parece que está fazendo questão de ir para as mídias, né? Principalmente as pessoas famosas, as pessoas que estão aí mais de destaque, aparecendo, estão fazendo questão de ir para a mídia se revelar, né? Esse desvio de comportamento na área sexual. Então aí se você procurar o histórico dessa pessoa,
dos seus pais, dos seus antepassados, né, você vai ver que é uma perseguição de caráter hereditária, né, que desencadeou lá dos seus pais e chegou até os seus filhos. O que a gente tem para falar dentro da libertação e o que eu posso falar, né, num grupo aberto, como eu estou usando esse mecanismo aqui de informação, é isso que eu posso falar. Eu não posso falar mais do que isso, porque senão, né, eu sei que isso vai dar problema. Tem muita gente que desconcorda com o que o pastor Lúcio fala. É plausível você desconcordar, né? Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo. Mas a gente está falando de libertação. Nós estamos falando de comportamento. Nós estamos falando de santidade, de pureza, e nós estamos falando de pecado, né? E nós temos, pela luz da palavra de Deus, que esse comportamento Deus não aprova, né? Eu estava lendo ali com a pessoa que eu estava mais cedo conversando, lendo o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 1, né? Você que está me ouvindo, você que vai visualizar essa postagem, depois você consulta, né, esse versículo que eu estou falando para você. Romanos, capítulo 1, no versículo de número 28 em diante, que fala que Deus os entregou a esse sentimento, né? Aí vem citando vários sentimentos, vários comportamentos, né? Aí embaixo fala que mudaram-se o natural de Deus, que agora o homem deita com o homem e mulher deita com mulher, saindo do natural de Deus. E a palavra de Deus fala que aqueles que assim o faz e aqueles que assim o concorde que o faça são dignos de morte. Olha para você ver a seriedade da palavra de Deus. São dignos de morte. Essa morte pode ser a morte espiritual, irmãos. Eu creio que pode ser essa morte física também, mas morte espiritual. É que a Bíblia fala que nós teremos as duas mortes, né? Então a morte que vamos para o cemitério, né? Outros, e a morte que vai morrer para ir para o inferno, né? A morte espiritual. Então você vê que a palavra de Deus não é o pastor Lúcio que está falando, que está inventando. É só você ler a palavra de Deus, você vai ver, você vai identificar, né, Deus reprovando esse comportamento. E tem muita gente hoje achando que isso é normal. E não tem nada de anormal. Então isso entristece o coração de Deus. Porque é um desvio, é um problema para Deus. Isso é um problema para Deus, né? Esse desvio, né, na área sexual. Porque Deus me chamou, pastor Lúcio, para ser homem. Agora o pastor Lúcio quer ser mulher? Então isso para Deus é um problema, porque Deus me fez homem. Você que é mulher, Deus te fez mulher. Agora você querer sair do natural de Deus, você está pervertendo a sua vida sexual e você está quebrando um princípio de Deus. É só você ler lá primeiro, né, no livro de Romanos, no capítulo 1, do versículo de número 28 em diante. Lê lá para você ver. Deus está falando através da palavra. Ah, pastor, eu não acredito na Bíblia, não. Então, infelizmente, eu não posso te ajudar e você deve descartar aquilo que eu estou falando. Porque para mim a palavra, a Bíblia, é a boca de Deus falando comigo.
É o meu manual de vida. É a minha livro prático, né? Que eu tenho que conduzir e ter ele como manual de vida. Então, isso é um problema anormais de desvio na área sexual. Quando a pessoa tem essa tendência e deixa desenvolver esse comportamento do homem sexualismo, né? Então, é um desvio na área sexual e isso está relacionado como um sintoma da maldição. Outro desvio também que está relacionado a um sintoma é o desejo desordenado, um desejo desordenado na área sexual. É aquela pessoa que não tem limite. Tudo que vai para o extremismo, irmão, que sai fora do equilíbrio de Deus, ou ele te prejudica fisicamente e te prejudica emocionalmente e também espiritualmente. Porque Deus ele fez tudo dentro de um equilíbrio, né? O sexo é para procriar e para dar prazer e também para fazer a renovação da aliança de sangue. Não quer. Então, quando a pessoa tem essa tendência do desejo sexual desordenado, também é para Deus um problema, anormais e um desvio na área sexual. Tudo que passa do limite, irmãos, é pecado. Até comer demais é pecado. A palavra de Deus condena, a plutonaria. Comer demais é pecado. Dormir demais é pecado, porque a palavra de Deus condena também, que fala, vai ter com a preguiça, ó preguiçosos. Está lá em Provérbios, Não sei se é Provérbios 22. Então, tudo que passa do anormal, saiu fora do equilíbrio de Deus, da balança de Deus, é um pecado. Outro problema que nós podemos identificar nos sintomas da maldição é a sexolatria, a pornografia e também a masturbação. É outro problema diante de Deus. Pessoas que não conseguem, então idolatram o sexo. Então se torna uma sexolatria. E às vezes você pensa que não existe. Existe sim. Existe sim. Eu já assisti alguns filmes de relatos que até me fugiu a memória aqui, como que o filme retrata o nome. Meu Deus. Estava com isso em memória. Então, é uma pessoa que é insaciável. Então, conta-se, está aqui para sair o nome, que você vai encontrar no YouTube para assistir, mas me fugiu aqui a memória. Mas se eu lembrar, em outra postagem, eu vou trazer escrito e falo para os meus ouvintes, Que é uma tendência que essa pessoa, ela sai na noite, fica com um, fica com dois, fica com três, uma coisa sem limite. No filme retrata isso, que ela tem diversos contatos numa noite, que isso é uma sexolatria. E a pornografia, irmãos, é algo que também tem invadido
as casas, principalmente os cristãos, né? Acaso, eu tenho um vídeo aí na minha página que fala 10 coisas que a pornografia nos traz, né? A pornografia nos tira do natural, faz nós perverter o nosso corpo, né? E faz também você perverter até mesmo o seu parceiro sexual. Porque você vai ver a perversão que tem a pornografia, os filmes eróticos, e quer até mesmo, né, obrigar ou submeter o seu parceiro sexual a essas práticas, né, da perversão sexual. Isso traz problema até mesmo no relacionamento. A pornografia tem uma falsa visão, né? Aí eu devo ver um filme erótico com o meu parceiro, com a minha parceira, para apimentar a minha relação, para acender a chama do apetite sexual. Pode, naquele momento, sim, né, acender essa chama, mas ela vai perverter a sua vida sexual. Que vai chegar um momento que você vai deixar de ter o contato, né, sexual com o seu parceiro sexual, e você vai ir para a imoralidade, para a pornografia. Tendo em vista, nos atendimentos, que relato de pessoas que fala que deixa o esposo na cama e vai para a frente de um computador ou de uma televisão assistir filme pornográfico e se masturbar. E tem relato também de homens que já não sentem mais prazer com a mulher, né? E sente o prazer em estar vendo o filme e a pornografia. Isso, irmãos, nos tira do natural de Deus. E isso é também um problema de natureza anormais. É um desvio na área sexual. Isso nos traz problema e isso é um pecado. Porque você vai olhar, visualizar e assistir e automaticamente você vai, né, relacionar, né, aquela pessoa numa ação de pornografia. Uma ação de pornografia você vai associar, né, à masturbação. Isso é a verdade. Então você vai. E a palavra de Deus fala, que Jesus fala assim: aquele que olhar para a mulher e cobiçá-la em seu coração, esse já pecou com ela. Então você vê o quanto, né, o quanto que muitas das vezes pessoas que confessam Jesus, falam do amor de Jesus, estão indo na igreja, têm essa prática, já não se sente mais incomodado de ver um filme, de masturbar, né? E já não sente mais incomodado. E a palavra de Deus fala em 1 Romanos: pois Deus os entregou a esses sentimentos perversos, né? Então, irmãos, temos que tomarmos cuidado, porque isso é um sintoma. Isso pode ter vindo através da lei da herança, mas também pode se tornar uma perseguição pela lei da responsabilidade, tá? Pela lei da responsabilidade. Outro sintoma que está relacionado com essa área sexual são os sonhos eróticos, né? Constantemente as pessoas sonham, né? A maioria, quando tem uma vida de promiscuidade, de imoralidade,
está ligado muito com o sexo, com a sexolatria. Geralmente sonham-se muito com sonhos eróticos. E isso pode levar a ter um abuso sexual pelos espíritos da imoralidade. Isso pode ocorrer. Pessoas que são visitadas no seu leito por espíritos malignos relacionados à imoralidade e ter contatos sexuais com elas. Eu já vi muitos relatar isso. Pessoas compartilhar que receberam visita no seu lar, no seu leito. Desculpa, falei lar, né? No seu leito. E se diz que o prazer que isso oferece atrai a tanto essa pessoa que ela não quer nem ser liberta. Infelizmente, né? Muitos não querem nem ser liberta dessas visitações, desse espírito maligno relacionado com o espírito da imoralidade. Porque o prazer é tanto que eles oferecem, pervertendo a sua carne, que a pessoa não quer nem ser liberta. Entra para a passividade e fica-se envolvida em sonhos eróticos, constantemente tendo relações sexuais com os espíritos da imoralidade. Ah, pastor, eu não acredito nisso, não. Mas pode acreditar. O que esses ouvidos já ouviram e que esses olhos já contemplou, eu falo para você, pode acreditar. Tem diversas pessoas, né, que a vida sexual é uma bagunça tremenda, né, que há tanta legalidade na vida dessa pessoa a ponto dos espíritos malignos visitá-la no seu leito. Por isso que a palavra de Deus fala que o nosso leito tem que ser um leito sem mácula e sem nenhuma contaminação. Porque pode sim, né, os espíritos da imoralidade visitar homens, mulheres no seu leito e ter uma relação sexual. Outros sintomas são aquelas pessoas que gostam de se exibir muito, se mostrar, né? Principalmente essas pessoas, elas usam roupas muito curtas, blusas muito decotadas, roupas de academia muito apertada, que provoca um desejo em outras pessoas. E ela se sente, né, realizada com o desejo do olhar das pessoas, ela se sente realizada pelas cantadas que elas levam na rua, né, pelo subio que os homens ou as mulheres mesmo faz, que é normal, né? Antigamente era mais os homens, mas hoje as mulheres estão ficando cada vez mais para frente, né? Estão ganhando esse espaço, né? Então, as pessoas se sentem realizadas como um ato sexual de se exibir, mostrando o seu corpo, os detalhes do seu corpo. Isso já está acontecendo até na igreja. A ponto de eu estava numa conversão, e um pastor de 83 anos que estava à frente dessa conversão, dando para as irmãs essa dica, dizendo para as irmãs: irmãs, no nome de Jesus, nos ajude a não pecarmos contra
o Senhor Jesus. Olha para você ver o que ponto chegou. Um pastor de 83 anos dizer: nos ajude a não pecarmos contra Jesus. Porque alguns sentam à frente do banco com roupas tão curtas, com decote, que obriga o pastor ou quem estiver pregando a pregar de olhos fechados. A tal imoralidade que as pessoas estão levando para dentro da igreja. Gostam de se exibir. Isso é um sintoma e uma perversão na área sexual dessa pessoa. Outro sintoma é aquela pessoa que quer ter o prazer sexual, mas também sentindo dores, né? Que é conhecido como masoquismo, né? Que ela sente dores. Até se fizeram um filme chamado 50 Tons, lá não sei de quê, né? 50 Tons de Cinza. Acho que é isso. 50 Tons de Cinza. Que mostra, né, pessoas que chegam a ter o orgasmo, se realizar, sentindo dores, sendo humilhado, massacrado, apanhando. Isso é uma perversão sexual e um desvio na área sexual. O masoquismo é também um sintoma de maldição, a qual os espíritos da imoralidade têm prazer de humilhar nós que somos semelhante ao Altíssimo. Eu me lembro, eu atendi uma pessoa e essa pessoa, quando nós estávamos orando, ela ficou possessa por um espírito maligno e esse espírito maligno começou a expor a vergonha, a intimidade daquela pessoa que estava possessa. Falava barbaridade das coisas que ele fazia aquela pessoa cometer. O próprio espírito maligno da imoralidade revelava que fazia aquela pessoa ser escrava dele e ela se submetia a horrores na área sexual. É uma verdade, meu irmão. Outra coisa que também é um sintoma da maldição é a pedofilia. A pedofilia é aquele que tem prazer em abusar sexualmente de crianças, que é um pedófilo. E a maioria foi se levantado no meio de pessoas que faz libertações e até mesmo a ciência já relata isso na área da psicologia, que a maioria dos pedófilos que abusam sexualmente de pessoas menores foram também abusados na sua infância. Aí você vê que é uma perseguição repetindo dentro do seu histórico de vida. A maioria foram abusados. E muitos se tornam abusador para sentir o prazer que aquela pessoa que abusou dele sentiu. É uma coisa muito louca, irmão. Muito louca. Então, nós muitas vezes condenamos, queremos matar, queremos destruir,
mas não paramos também muitas vezes para ouvir a história de um pedófilo. Porque a maioria das vezes, esse pedófilo que se tornou um abusador foi abusado na sua infância também. Aonde agora o seu prazer é de fazer aquilo que fizeram com ele. Aí entra o lado oculto na história. Pessoas que abusaram, que fizeram repetir o abuso que fizeram com ele, somente para ter o prazer que aquela pessoa que abusou dele teve. Olha para você ver o que pode acontecer. Esses são, irmãos, alguns desvios na área sexual. E tudo isso que eu acabei de compartilhar com vocês, note aí, está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 26 a 32. Também está em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, até o número 13. Também está em Gênesis, capítulo 13, no versículo de número 21. Também está em Provérbios, no capítulo 11, no versículo de número 22. Está relacionado com o assunto que eu apresentei nessa live. Amém? Espero que você tenha entendido. Isso é um sintoma da maldição. Esses comportamentos é um sintoma da maldição. É uma perseguição espiritual que nós precisamos fugirmos desse comportamento, porque isso impede Deus relacionar conosco. E nós não teremos a presença de Deus. E quando nós estamos ausente da presença de Deus, nós estamos sujeitos a todo esse comportamento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Espero que você tenha entendido. Em nome de Jesus. Vamos ouvir esse hino. É lindo. Eu amo esse hino. Espero que você curte ele também.
Santifica a nossa vida sexual. Santifica, Senhor, as nossas emoções. Santifica-nos, ó Deus, porque nós queremos sermos santos, porque o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é eterno, o Senhor é puro. Guarda nosso lar, guarda nossa casa dos espíritos da imoralidade, Senhor. Guarda o nosso leito, que o nosso leito seja um leito sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, no nome de Jesus. Em teus braços é meu descanso. 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 Meu lugar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Eu nasci pro teu abraço. Eu nasci pra te vencer. O teu abraço sou seguro. O teu abraço sou consolado, reanimado. Eu nasci pra esse lugar de intensa comunhão, intimidade com meu Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por cada vida. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que vai visualizar essa postagem. Que o eterno Deus agracie a tua vida, agracie a tua casa, abençoa o seu lar. Que Deus abençoe a sua vida sexual. Que o teu corpo seja santo. Porque o nosso corpo tem que ser o templo de Deus. O nosso coração tem que ser o trono de Deus. Assim eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Boa noite em nome de Jesus.